Olá! Já parou para pensar que neste exato momento existe uma batalha constante acontecendo aí dentro da sua mente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa ideia para entender uma das teorias mais famosas da psicologia: o id, o ego e o superego de Sigmund Freud. E para começar, essa citação já diz tudo, né? Se a gente tivesse que resumir a grande virada de chave que o Freud propôs em uma única palavra, seria essa: inconsciente. A ideia que hoje parece óbvia, de que a maior parte do que nos move, na verdade, opera bem longe dos nossos olhos, num território imenso e misterioso. Bom, e quem foi o arquiteto dessa ideia toda? Sigmund Freud, um médico de Viena que lá no finalzinho do século XIX resolveu fazer algo que era na época bem radical. Ele olhou para os sonhos, para os nossos esquecimentos, para as nossas fantasias e pensou: e se isso tudo não for só um mistério, mas sim um problema científico que a gente pode investigar? E a vida do Freud foi basicamente isso, uma jornada de investigação sem fim. Desde que ele se formou em medicina até publicar as obras que mudaram tudo, ele passou décadas desenvolvendo, testando e, olha só, até refazendo suas teorias. Um trabalho que culminou em 1923 com esse modelo que a gente vai explorar agora. Mas calma, antes de chegar no id, ego e superego, o Freud propôs um primeiro mapa da mente. E a melhor forma de visualizar esse mapa é com aquela famosa metáfora, a do iceberg. Imagina só, aquela pontinha do iceberg que a gente vê fora da água, esse é o nosso consciente. São os pensamentos, as percepções que a gente tem agora. Mas a parte realmente gigantesca, aquela que fica submersa e que pode afundar navios, essa é o inconsciente. É lá que moram os nossos desejos mais profundos, medos, memórias que a gente nem lembra que tem, mas que guiam nossas ações o tempo todo. E ali, bem na linha d'água, naquela fronteira, fica o pré-consciente. Pensa nele como uma espécie de sala de espera da mente. São aquelas memórias que não estão ativas agora, tipo o nome de um professor da quinta série, mas que, com um pouquinho de esforço, a gente consegue trazer de volta para a consciência. Certo. Agora, para entender como Freud foi além desse mapa, vamos imaginar uma cena bem simples, tá? Uma pessoa está passando na frente de uma confeitaria e vê um doce que parece incrível na vitrine. Naquele momento, lá dentro da cabeça dela, uma conversa intensa começa. A primeira voz que grita é puro instinto, pura vontade. Ela não está nem aí para a dieta, para o preço, se é hora de comer ou não. Ela só tem um objetivo: a satisfação imediata. Eu quero agora. Essa voz é o id. Só que, logo em seguida, aparece uma outra voz. Uma voz mais dura, o nosso juiz interno. Ela chega para lembrar das regras, da promessa de começar a dieta, dos valores. É aquela que fala: você não deveria, isso faz mal, isso é errado. Essa voz é o superego. E aí, no meio desse cabo de guerra, entra em cena o mediador, a voz da razão. Ele escuta o desejo do id, a bronca do superego e tenta achar um meio termo, uma solução que funcione no mundo real. Que tal a gente negociar? Só um pedacinho, depois do trabalho. Esse é o ego, o grande gerente da nossa personalidade. Percebe? Essa pequena história que a gente imaginou nos apresenta direitinho aos três personagens centrais da segunda grande teoria de Freud sobre como a nossa personalidade se estrutura. Então, vamos amarrar os conceitos. A gente tem o id, que é a nossa energia mais bruta, o reservatório dos nossos impulsos. Em oposição direta está o superego, que é a nossa bússola moral, construída com todas as regras que a gente aprendeu. E no meio desse fogo cruzado, tentando equilibrar tudo, está o ego, que lida com a realidade. Tá, mas de onde vem essa voz do superego? Bom, Freud diria que ela nasce lá na nossa infância, num processo bem complexo que ele chamou de complexo de Édipo. É basicamente quando a gente começa a absorver, a internalizar as regras e a autoridade dos nossos pais, criando essa espécie de consciência interna que nos diz o que é certo e o que é errado. E é aqui que os dois mapas de Freud se encontram de forma brilhante. O id, ele vive totalmente na parte submensa do iceberg. É 100% inconsciente. O superego, com suas regras, atua tanto no inconsciente quanto no pré-consciente. E o ego? O coitado do ego é o único que trabalha nos 3 níveis, tentando desesperadamente manter esse navio todo navegando sem afundar. E essa briga constante entre o que a gente quer, o que a gente deve e o que a gente pode, ela não é fácil. Para Freud, a origem de boa parte da nossa ansiedade e do nosso sofrimento vem justamente desse conflito que nunca para. O ego está sempre sob uma pressão enorme, e quando essa pressão aperta demais, o mal-estar aparece. Ok,
Mas isso tudo foi pensado há mais de 100 anos. Por que essa batalha dentro da nossa cabeça continua sendo um conceito tão importante hoje em dia? O legado de Freud é simplesmente imenso, porque ele nos deu uma linguagem para falar sobre o nosso mundo interior. Ele nos mostrou que não somos seres tão racionais e no controle quanto gostamos de pensar. Na verdade, somos um campo de batalha constante entre desejos, regras e uma consciência que tenta, como pode, mediar tudo isso. E entender essa dinâmica é o primeiro passo para o autoconhecimento. E com isso, fica a reflexão final para a gente. Na próxima decisão que tiver que tomar, tente parar e ouvir por um segundo. Quem é que está falando mais alto aí dentro? É o impulso do id, a crítica do superego ou a negociação do ego? A resposta pode surpreender.